Também a vigilância epidemiológica, ela sabe quantas gestantes tem. Então, não é só agravos em saúde, mas quantas gestantes tem numa determinada região, que a gente precisa investir em políticas específicas para a qualidade de vida, para pré-natal, pensando em consultas do puerpério logo ao nascer destas crianças. Então, para todo esse planejamento, há necessidade da chamada vigilância epidemiológica. E assim com usuários de drogas, com acamados, sequelados de eventos que geraram as pessoas acamadas com sequelas. Então, toda essa geração de dados se dá pela chamada vigilância epidemiológica de um município, e claro, são as unidades básicas de saúde que alimentam estes dados para que a gente tenha os números de usuários de cada um dos serviços de atendimento dentro do sistema. Outro serviço liderado pela chamada, que também está presente dentro do SUS, é a chamada saúde do trabalhador. Vários de vocês que, por exemplo, trabalham em carteira assinada, já com certeza receberam algum tipo de treinamento, capacitação, de que se acontecer um acidente de trabalho, vocês devem abrir um registro de notificação de acidente de trabalho, a chamada CAT, né? É um documento já padronizado, é um formulário onde você formaliza um acidente de trabalho. De fato, é verdade. A CAT, ela deve ser preenchida e para garantir o acesso ao trabalhador aos direitos de saúde, caso, por exemplo, ele fique com uma sequela após esse acidente, vamos imaginar um acidente grave, como a perda de um membro ou como um esmagamento de dedos, por exemplo. Então, a chamada assistência à saúde ou o indivíduo, o trabalhador, que fica, por exemplo, afastado temporariamente, enquanto ele faz fisioterapia para recuperar a força, para devolver a mobilidade e habilidade, por exemplo, de um braço, de uma perna. Então, a saúde do trabalhador e toda essa logística de trabalho que envolve desde o diagnóstico, cirurgia, se for necessário, reabilitação e, eventualmente, o indivíduo que deixa de ser contribuinte para se tornar previdenciário, né, beneficiário de um sistema devido a um acidente de trabalho e uma pensão por invalidez, todo esse tipo de trabalho também é executado dentro desse grande sistema. Outro sistema que vocês vão encontrar na literatura e dentro do campo de atuação do SUS é a chamada assistência integral à saúde, inclusive a chamada assistência farmacêutica. Eu já comentei com vocês em sala que há uma listagem de medicamentos, e você facilmente encontra isso no Google, por exemplo, de que medicamentos são previstos dentro da chamada cesta básica de alimentos do SUS, onde todos os municípios são beneficiários. Então, as doenças crônicas mais típicas da população, as mais prevalentes na população brasileira, elas estão previstas nessa cesta. Então, por exemplo, o diabetes, a hipertensão, o hipercolesterolemia, né, o colesterol elevado, ainda a asma, a tuberculose, são exemplos de medicamentos que constam nessa cesta básica nacional, federal. Apesar dessa cesta, os municípios também têm liberdade para adicionar a estes medicamentos básicos outros medicamentos que eles julgarem mais importantes. Então, os municípios têm diferença entre a dispensação de remédios gratuitos? Tem, porque alguns medicamentos são previstos em alguns municípios e que não são previstos em outros. O que tem que ter oficialmente são aqueles previstos na cesta básica. Então, a chamada assistência terapêutica integral, eu já até comentei com vocês, não importa se você quer resolver uma unha encravada ou tratar o piolho da cabeça de uma criança, até um procedimento de altíssima complexidade, como, por exemplo, uma cirurgia, um transplante duplo de rim e fígado, né? Uma cirurgia extremamente complexa, extremamente cara, com uma demanda de profissionais e de centro cirúrgico altamente complexa. Isso tudo está previsto, então a gente chama isso de assistência integral. Então, por exemplo, a mulher que quiser ter filhos terá todo o seu pré-natal feito no SUS, inclusive as consultas depois de pós-natal, né, as consultas do puerpério. A mulher que não deseja ter filhos, ou a família que não deseja ter mais filhos, também tem o serviço de anticoncepcional previsto no sistema, seja anticoncepcional via oral, via injeção, ou os anticoncepcionais mais invasivos, né, como é o caso do DIU, por exemplo. Também dá para fazer cirurgia irreversível no caso da ligadura, né, a laqueadura ou a vasectomia no homem, também isso é previsto e também tem esse serviço. Diga-se de passagem, um dos serviços com maior fila dentro do sistema é a vasectomia, né? Muitas pessoas esperam para fazer pelo SUS de forma gratuita e muitos homens estão nessa fila
esperando essa cirurgia. Independente disso, toda essa questão do planejamento familiar, tudo isso faz parte da assistência integral. Inclusive a perda de um bebê, né, no curso da gravidez, né, então o abortamento involuntário e todo o tratamento, o atendimento, inclusive psicológico, que esta mulher tem que passar nessa fase, isso também é absolutamente previsto. Todos esses serviços, na chamada atuação do sistema único, são organizadas por esses diferentes braços do serviço, né? Ainda um outro campo que eu quero citar é a chamada vigilância nutricional, que também organiza o serviço tanto de suplementação para indivíduos que necessitam, por exemplo, em casos de anemia, né, que o indivíduo precisa de suplementação de ferro ou de B12, no acompanhamento da pós-bariátrica, que há necessidade de suplementação, e indivíduos que se alimentam por sonda, né, então, por exemplo, indivíduos acamados ou ainda paralisia cerebral, as pessoas que estão permanentemente com paralisia ou com a perda da funcionalidade por um acidente vascular cerebral, um AVC. Então, todas essas pessoas que não se alimentam de forma correta, né, adequada pela boca, também recebem esse suporte, né, que a vigilância nutricional também prevê, além de, logicamente, vigiar, por isso o nome é vigilância, o estado de saúde de todas as camadas da população, de todos os estratos populacionais. Então, há uma plataforma que você pode consultar dentro do Ministério da Saúde, chamada SISVAN, o Sistema de Vigilância. E ali você consegue saber quantas pessoas têm baixo peso, quantas têm sobrepeso ou obesidade, quantas têm riscos de anemia. Isso dividido por estrato, população branca, população parda, população indígena, população quilombola, ou ainda a questão de regionalização. Só no norte, só no nordeste, só no sul, no sudeste brasileiro, por divisão de gênero, mulheres, homens, crianças, adolescentes, então por ciclo etário. Todos esses estratos, esses recortes populacionais, você consegue ter dados gerados por essas estatísticas epidemiológicas. Então é muito legal se você começar a pensar em pesquisa, por exemplo. Poxa, eu quero pesquisar algo mais específico da minha área, né? Você consegue pesquisar e acessar dados, isso é de domínio público, nestas plataformas. Eu posso até compartilhar com vocês os links, mas isso tudo está dentro do próprio site do Ministério, www.ms, né, Ministério da Saúde.gov.br, então é muito fácil de acessar, ou saúde.gov.br. Você consegue clicar nas abas diferentes e obter relatórios de domínio público das mais diferentes áreas aonde a gente vigia e alimenta os dados dentro do sistema. Ainda controle e fiscalização de serviços, então, o controle de venda de medicamentos, o controle de distribuição de vacinas, o controle de vendas de produtos para estética, por exemplo, que são produtos invasivos que geram riscos à saúde, tinturas de cabelo, todos esses produtos que podem gerar riscos à saúde são monitorados, né, são controlados e fiscalizados por órgãos que compõem essas ações desenvolvidas pelo SUS. Então, claro, a Anvisa liberou um determinado medicamento ou produto cosmético no registro, lá junto ao Ministério, para venda no varejo, mas quem fiscaliza se isso está sendo vendido de forma adequada, se isso está sendo vendido na quantidade, na concentração, se não há produto mal elaborado ou, né, batizado, diluído em água e daí o consumidor está sendo enganado. Isso quem faz são os municípios, de fato mais próximo do consumidor, mais próximo do cidadão. Então todas essas ações também são desenvolvidas de fiscalização, de inspeção, tanto de alimentos, de medicamentos, de água engarrafada, de bebidas em locais de distribuição de bebidas, e da mesma forma produtos psicoativos, por exemplo, produtos químicos, produtos tóxicos ou ainda produtos com risco de contaminação por radioatividade. Todas essas distribuições de produtos que são utilizados na indústria química de forma legalizada tem que ser fiscalizado, e isso é fiscalizado também, são ações previstas. Ainda o desenvolvimento científico e tecnológico, então, logicamente que hoje há softwares melhores, então o serviço de tecnologia da informação também há uma equipe específica que trabalha com isso, e ainda, lógico, geração de aplicativos, então a gente consegue saber por aplicativo hoje
acesso a uma série de serviços de saúde, inclusive a denúncias de maus tratos de animais, de doenças transmitidas por animais, você consegue consultar o teu histórico de vacinas desde que você era criança, porque hoje isso tudo está informatizado. Você consegue fazer ouvidoria, reclamar quando foi mal atendido, ou elogiar se você for bem atendido. Isso tudo por aplicativo previsto também nos municípios ou os próprios aplicativos do Ministério, da Anvisa, por exemplo. Então, esse setor de desenvolvimento científico e tecnológico é um outro setor que faz parte também, é um braço aí do Sistema Único de Saúde. E acho que o último ponto que eu não citei